Salve, salve nação! Saudações! Galera, vamos acompanhar aqui esse corte do Aeroflá do Mengão. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora lá pro vídeo. É isso, Marcelo. O ônibus saindo nesse exato momento do CT Ninho do Urubu, com uma escolta policial, então todo um preparo, né? Saindo um pouco mais devagar, até porque o Ninho do Urubu é um pouco estreita aqui a saída. Torcida já cantando, já na empolgação, nos braços da nação. Flamengo rumo ao Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Todo o elenco à disposição. A gente lembra que só o zagueiro João Vitor e o meia Matheus Gonçalves já estão em Atlantic City, sede do Flamengo no Mundial, lá em New Jersey, porque eles estavam com a seleção sub-20 no Egito e foram direto. O ônibus saindo nesse exato momento, nos braços da torcida, com direito a sinalizador, rumo ao aeroporto internacional Tom Jobim, para o voo às 11 da noite, rumo aos Estados Unidos, a estreia do Flamengo na segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, na fase de grupos do Mundial. Então, há mais uma horinha até o aeroporto, Marcela. Certo, olha aí então, essa festa é o começo da festa, tá, do Aeroflá. Primeiro aí no Ninho do Urubu com esses torcedores e aí é claro que ao longo do caminho o ônibus vai passar por outros torcedores do Flamengo e lá no aeroporto a festa será completa para esse último tchau, para dar esse apoio, essa força que muitas vezes os jogadores precisam e faz a diferença também. André Fury, tem uma coisa também, não sabemos se vamos encontrar o Flamengo que joga o Campeonato Brasileiro nesse Mundial ou o Flamengo que jogou a Libertadores. São dois times bem diferentes. Esse é um dos principais pontos. O Breler tem razão ao lembrar os jogos, principalmente da fase de grupos da Libertadores, em que o Flamengo teve uma campanha surpreendentemente abaixo do esperado, né? Jogos em que, em todos os sentidos, né, defensivamente, ofensivamente também, o Flamengo não jogou à altura da sua capacidade, o que a gente viu acontecer no Campeonato Brasileiro. E isso, essa dupla personalidade, digamos assim, sempre no aspecto esportivo, ela mostra um dilema e uma situação interessante que precisa ser resolvida, não só para o Mundial, mas para o restante da temporada do Flamengo, que tem seus objetivos de conquistas das coisas importantes aqui no nosso calendário. O Mundial, o Flamengo sabe que não vai ganhar, muito provavelmente não vai chegar nem perto da decisão. Mas é preciso fazer um bom papel, é preciso deixar uma boa imagem, é preciso jogar de acordo com a capacidade do elenco que o Flamengo tem. Se no Mundial aparecer o Flamengo da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo não sai desse grupo. Né? Os jogos, exceto Chelsea contra o Esperance e contra o Los Angeles, são jogos mais próximos em termos de camadas, né? Categoria de futebol, mais próximos da realidade do futebol sul-americano. O Flamengo é um time que tem condição de superar tudo isso, de suplantar isso, de ser mais do que isso. Mas até agora a gente, de fato, não viu, em especial na Copa Libertadores, esse tipo de desempenho. Eu conto, acho que a torcida do Flamengo conta também, com a motivação extra, com a mobilização, com o fato que o jogador de futebol entende esses eventos de uma maneira diferente. A diretoria do Flamengo já atuou publicamente para dizer que o Mundial não é um grande objetivo, que do ponto de vista econômico não interessa tanto ao clube. O jogador, acho que ele não liga ou não deveria ligar para esse tipo de coisa. Mas quando você tem um enfrentamento com um time da Premier League como o Chelsea na sua fase de grupos, você não quer, acima de tudo, você não quer deixar uma imagem que o seu time está a milhas e milhas e milhas de distância desse aí. É por isso que eu tenho muito interesse para ver esse jogo com o Chelsea. Bom, falamos aqui muito do Gerson e de um protesto do torcedor ali no Ninho do Urubu. Inclusive, eles imprimiram, né, uma nota de R$3 com o rosto do Gerson. Tem muito torcedor do Flamengo que está chateado com o jogador. Olha aí, ó, a imagem, o protesto do torcedor. Tem muito torcedor. R$3. É muito falso, né? É muito falso.
chateado com o jogador que deve mesmo deixar, aceitou a proposta, então deve deixar logo depois do Mundial e vai para a Rússia, para o Zenit. A proposta salarial é muito grande, vai ganhar 3 vezes mais do que ele ganha no Flamengo. Ainda assim, acabou de renovar com o Fla, a multa que era muito mais alta diminuiu. Vamos para os Estados Unidos, vamos conversar com o Pedro Ivo Almeida, ele tem mais informações também da saída do Gerson e eu quero saber se já tem torcedor do Flamengo lá nos Estados Unidos também. Temos torcedor do Flamengo na saída do Ninho do Urubu, no aeroporto e lá nos Estados Unidos. Já tem torcedor do Fla? Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite para você, boa tarde, depois nos fale do fuso. Seja bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você. Boa noite já por aqui, Atlantic City, casa do Flamengo nesse início de Mundial de Clubes da FIFA aqui nos Estados Unidos, falando sobre o fuso, 1 horinha a menos em relação ao Brasil. Então já falamos sim de boa noite. Mas é que o sol demora a cair por aqui, até umas 8h45, 9 da noite, horário local, 9h45, 10 da noite, horário de Brasília. O dia fica bem claro por aqui, então por isso essa sensação de claridade que poderia parecer boa tarde. Mas você perguntou sobre torcedor do Flamengo aqui? Por enquanto nada. Estamos exatamente na porta do hotel que vai receber o Flamengo a partir da manhã desta quinta-feira aqui em Atlantic City. Repito, mas tudo que tem por aqui é uma movimentação de, claro, Matheus Gonçalves e João Vitor. Vieram da Seleção Brasileira Sub-20 direto para cá. E a turma de logística, de alimentação, aquele chamado posto avançado, equipe avançada, que chega 1, 2 dias antes do time aqui no hotel para preparar tudo, ver se está tudo certinho, alimentação, estoque, logística, chegada, segurança, tudo certinho. Só esse pessoal aqui fardado de rubro-negro, fardado de Flamengo, nas ruas de Atlantic City, nada por enquanto. É bom lembrar também, não tem jogo aqui. Os jogos nessa região acontecerão na Filadélfia. Atlantic City em Nova Jersey, você cruza para o estado da Pensilvânia, na Filadélfia, lá sim, no Lincoln Field, os 2 primeiros jogos do Flamengo no Mundial de Clubes. Passeamos por lá ontem também, muito pouca mobilização ainda por futebol, muito de beisebol, jogos e tudo mais. Futebol americano sempre espalhando camisa pelas ruas, mas pouquíssima mobilização. A gente até procurava saber de um, de outro, muito pouca gente sabendo que vai rolar Mundial de Clubes. A gente fala de Mundial, de World Cup, e sempre todo mundo fica meio, mas não é ano que vem? Não é ano que vem que vai ser? Não é 2026? A gente tem que explicar que é o Mundial de Clubes, que o Flamengo vai estar por aqui, Real Madrid também, Manchester City. Então, ainda o pessoal tateando, entendendo o que é essa competição aqui nos Estados Unidos. Pouquíssima movimentação de torcedores, bem diferente desse Aeroflá que a gente está acompanhando ao longo da programação por aí, Marcela. Ô Pedro, vamos falar um pouquinho do Gerson. Mostramos aí o protesto do torcedor, ele com a nota de R$3, o rosto do Gerson, e tem muito torcedor chateado. Tem razão de estar chateado? Como é que você enxerga também a saída do jogador logo depois desse Mundial? Marcela, eu vou trazer aqui um pouco de informação para você, para o André, para o Breiler, principalmente para o fã do esporte, para o torcedor, e aí eu deixo o juízo para eles, para vocês e também para o torcedor de estar chateado ou não. Se impõe uma narrativa neste momento, através de interlocutores da diretoria do Flamengo, de que o clube não pode fazer nada, uma vez que o pagamento será feito à vista e que o Gerson quer ir para o Zenit. Quem está na outra ponta da negociação, representante, jogador, staff, família, olha um pouco diferente e até com um pouco de incômodo, um certo incômodo. Porque você deve perguntar, ouvi você aí na abertura fazendo uma explanação sobre, mas como assim? Acabou de renovar, a multa era estratosférica, cai para 25 milhões e agora paga esses 25 milhões e ele sai assim fácil. Acontece que lá no início do ano, quando o Zenit chegou pela primeira vez ao Gerson, ao Flamengo, o Zenit ofereceu 18 milhões mais 6 variáveis, totalizando 24 milhões. O Flamengo, esse valor não me interessa. Na figura do José Boto, diretor de futebol, falou, quero 25. O Zenit virou e falou, 25 eu pago. Aí o Flamengo virou e falou, só se o Felipe Luiz quiser que o Gerson saia. O Felipe Luiz não necessariamente se posicionou, o Flamengo ficou ali naquela situação confortável de, olha, eu não vou dizer que eu facilitei a saída do jogador, o Zenit não chegou com a totalidade da multa, então o Gerson fica. E renovou com o Gerson. Deu um salário que não necessariamente era dos maiores do elenco. Tem jogador de ataque, por exemplo, que recebe mais que o Gerson, mas se comprometeu, já que eu não consigo chegar no valor de salário que você quer, Gerson, eu coloco essa multa em 25 milhões, que alguém pode chegar e pagar, e talvez facilite uma saída, que é algo que você queira também, sua vontade de ganhar um pouco mais é legítimo do jogador, então ficou essa multa reduzida, já que não conseguia subir o salário, multa menos, salário mais, para tentar fechar uma equação de ficar bom, quem sabe, para o futuro do Gerson. O Zenit avisou que voltaria, e voltou, pagando essa multa. Então o Flamengo, que topava vender por 25 lá, sabia que chegaria com 25k, só que agora se impõe essa narrativa de que, nossa, mas o jogador quer, então eu não posso fazer nada.
Há uma preocupação do Flamengo de passar para a torcida que está de mãos atadas, que toda a responsabilidade é do Gerson. Só que lá atrás, quem reduziu essa multa foi o Flamengo, deixando essa brecha também tendo essa responsabilidade. Isso incomoda um pouco o Gerson, staff, família, porque sabe-se que a reação poderia ser essa que está acontecendo na porta do Ninho do Urubu, nessa saída no Aeroflá, rumo ao embarque para o Mundial. Então tem um jogo de peças aí, um jogo de narrativas, tem a narrativa do lado do clube, tem a narrativa do lado do jogador, então eu deixo para quem quiser opinar. Só que a informação é, o Flamengo topou reduzir a multa, uma vez que não topava, não conseguia chegar ao salário pretendido para o Gerson. Então, caso alguém chegue aqui no meio do ano, Oriente Médio, Rússia, pagando o que você deseja, eu quero esse valor. O Flamengo sabia dessa possibilidade, abriu essa brecha e o Gerson, sim, legitimamente quer receber um pouco mais e deve acabar, sim, se transferindo para o Zenit. Eu falo deve porque está tudo apalavrado, de boca. E o Gerson falou, eu jogo o Mundial. E o Zenit falou, eu coloco tudo isso no papel quando acabar o Mundial. Então tudo indica para uma saída do Gerson e tudo indica também para uma saída com uma certa celeuma, com um pouco de rusga entre o jogador, seu staff e a diretoria do clube. Marcela. Pois é, Pedro, vamos falar sobre isso. Um pouco mais não, é muito mais. O salário é muito maior realmente que ele vai receber na Rússia. Falando em multa, quando você sabe que o Zenit paga até 25 milhões e você estipula, então coloca 25 milhões na minha multa, era 200 milhões. Coloca 25 milhões sabendo que mais cedo ou mais tarde o próprio Zenit pode chegar, pagar essa multa e ele sair. Tem jogo de cartas, tem jogo de conversas e tem de palavras também. Mas até que ponto também o Flamengo não estava de mãos atadas a partir do momento em que o empresário do Gerson, o pai e o Gerson falam, mas eu só renovo se diminuírem a multa. Não sabemos também. Claro, quero a opinião de vocês, André e Breler. Bom, a minha impressão é que um clube só está de mãos atadas quando o jogador ou seu representante diz de maneira bem clara e indiscutível, não quero ficar, quero ir embora. Não quero ficar aqui. Aí o clube está de mãos atadas, porque é um ultimato dado pelo atleta que se você não respeita, você compra um problema muito caro, que é ter no seu elenco, no seu dia a dia, um jogador insatisfeito, você não pode utilizá-lo, o torcedor não vai entender que você não o utiliza e ele fica ali como se fosse uma situação que o tempo vai se encarregar de resolver e é pior para todo mundo. Acontece muito isso, não chega à opinião pública, não chega à torcida em todos os detalhes, não chega para nós em todos os detalhes também, mas é muito frequente. A partir do momento que o Flamengo abaixou a multa no contrato novo, o Flamengo colocou o Gerson à venda. Não é isso, não é uma força de expressão. Nem mesmo uma interpretação. Foi isso que aconteceu. E internamente, eu tenho certeza que o Pedro também tem ou essa informação ou algo semelhante a isso, muita gente no Flamengo entende que o pacote do Gerson, pelo tipo de comportamento do seu pai, que é o seu agente, sempre buscando uma valorização, reclamando, fazendo comparações entre os vencimentos, a remuneração do Gerson e a remuneração de outros jogadores, tudo isso é uma coisa que incomoda. Do ponto de vista técnico exclusivamente, o meu entendimento é que o treinador do clube tem que determinar. A palavra dele precisa ser ouvida. E, aparentemente, o Felipe Luiz não disse, eu não sei o que ele disse, mas aparentemente ele não disse, não negociem, eu exijo, eu quero que fique. Então, o Gerson está saindo. Esse é um lado da história. O outro lado é a decisão tomada por um jogador de jogar em outro lugar e sair de um clube que pode ser o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o São Paulo, a Chapecoense, não importa. Quem tem o direito de opinar sobre uma decisão profissional e pessoal de outro? Que sentido faz isso? O cara ir lá e levar uma nota? Qual é o motivo? É porque o Gerson renovou o contrato faz pouco tempo e agora ele está indo embora? Então ele é um traidor da nação? Quem são os defensores da instituição para poder reclamar de um jogador que atuou, suou, fez gol, deu passe, deu assistência, se machucou? Tem as suas impressões digitais diretamente nas taças que o Flamengo ganhou recentemente para dizer ele é isso, ele é aquilo, não pode ir embora, tem que ficar aqui, como se fosse a legião estrangeira, o cara entra e não sai mais. Então, bastante menos, muito menos. Compreende-se a paixão do torcedor, o fanatismo, o lugar que os clubes de futebol representam no coração de muita gente no Brasil. Isso é maravilhoso, está tudo certo. Agora, querer dizer que alguém, por tomar uma decisão de negócios de futebol, é isso também. E
por que não uma decisão familiar também? Não poderia ter feito isso? É uma nota de $3, tudo isso é uma grande bobagem. Última coisa para fechar o meu comentário. Eu acho um erro do Gerson, do ponto de vista da sequência de carreira dele. Falei isso ontem aqui com o Felipe Mota. Não dá nem para assistir os jogos do Campeonato Russo. Não há como. Então ele está colocando em risco a sua ida para a Copa do Mundo. De novo, não começou ontem no futebol, não tem 15 anos, é um jogador experiente, já esteve na Europa, já voltou, jogou no Flamengo, ganhou taça, jogou pra caramba, joga na seleção, tremendo jogador. O direito dele de decidir para onde ele vai não deve ser discutido por ninguém. E certamente, André, o Gerson colocou tudo isso na balança antes de tomar uma decisão. Ele pensou sobre seleção, ele pensou sobre a idolatria que ele tem do torcedor do Flamengo, numa possível imagem arranhada. O jogador pensa em tudo isso. E vamos combinar, 25 milhões de euros por um jogador de 28 anos está muito bem pago. Então o Flamengo, por essa perda, vai ser muito bem recompensado. Então não dá para posar de vítima também. É claro que a ausência do Gerson vai ser sentida dentro de campo, fora dele também, porque é uma liderança, é o capitão do time. Mas é preciso também, nesse momento, reconhecer o direito legítimo de se tomar uma decisão. A maioria das pessoas que criticam o Gerson por sair do Flamengo por dinheiro, se for essa decisão, tenho certeza que faria exatamente igual no lugar dele. E a gente sabe, tem gente que troca de emprego, tá feliz no trabalho, tudo funcionando legal, por R$500 a mais. Mas aí você pode me perguntar, a realidade de uma pessoa que ganha, em que R$500 faz falta no orçamento é muito diferente da do Gerson, de um jogador profissional. Não tenho dúvida disso. De fato, são mundos distintos. Agora, é uma ilusão, é uma utopia acreditar que as pessoas vão ficar satisfeitas com o dinheiro. Cristiano Ronaldo e Messi já não poderiam ter se dado por satisfeitos com a grana que ganharam ao longo da carreira? O Cristiano foi jogar na Arábia, o Messi foi jogar nos Estados Unidos. E normal, eles tomaram essa escolha e arcaram com o ônus esportivo dessa decisão. Assim como o Gerson tem esse direito e, para mim, não é justo. Eu entendo ali a parte de agente, do pai. O pai do Gerson andou, principalmente na época da renovação, dando umas esplanadas. Isso acaba desgastando a relação. Poderia ter conduzido diferente, mas eu não acho justo que a idolatria seja balizada pelo cara continuar a vida inteira no clube ou não. Como foi o Gabigol, e até do Gabigol envolveu mais coisa de bastidor, comportamento. Mas o torcedor também precisa ter essa maturidade de entender que uma negociação tem várias pontas e não é justo crucificar o atleta por tomar uma decisão, mesmo que seja pautada única e exclusivamente por dinheiro. Se lá na frente o Gerson se arrepender disso, achar que não foi uma boa escolha, ele vai pensar, vai se deitar no travesseiro e resolver com ele mesmo. Agora, dizer que o cara se torna menos ídolo por tomar a decisão de deixar o Flamengo com todos os serviços prestados que ele tem, a identificação com a torcida e, repito, sendo um dos maiores ídolos da história do Flamengo, para mim é um pouco demais. Eu acho que isso é uma coisa que vai passar ao longo do tempo, mas entendo também o torcedor agora estar chateado, pensar nessa multa que poderia ter sido muito melhor. 200 milhões para 25 milhões, com 200 milhões ninguém pagaria uma multa pelo Gerson, e 25 milhões, mesmo que seja muito alto, vai conseguir substituir a altura? É muito difícil que isso aconteça, acho que não. Mas teve uma conversa em relação ao que você falou, que foi a escolha do Gerson pensando na próxima Copa do Mundo. Ele vai jogar o campeonato local, só joga o Campeonato Russo, e é isso. Não joga mais nada. Por isso que não conseguimos ver, inclusive, como ele estará nesse último ano de Copa do Mundo. Mas ele teve uma conversa com o Carlo Ancelotti, inclusive o Pedro Ivo tem informações desse bastidor, né, Pedro? Foi isso, Marcela. Isso, como bem pontuou o André, entrou na balança. Isso foi debatido, isso foi pensado, isso foi conversado. Quando o Gerson já tinha parte da sua decisão, ou era encaminhada, amadurecida, ele aproveita o ambiente da última data FIFA de seleção brasileira, estava em contato com o Ancelotti, quis saber do Ancelotti, do Juan, gerente, do Rodrigo Caetano, coordenador geral de seleções, o que representaria essa iminente transferência para o agora cada vez mais distante futebol russo. Ele queria saber se isso impactaria
no seu crescimento, na sua jornada, na sua trajetória, no seu ciclo, mirando, claro, a Copa do Mundo 2026 aqui nos Estados Unidos. E o que ele ouviu foi, ainda que cordialmente, ou se vai acontecer, ou se não vai, se é possível balizar pelo futebol jogado lá, ele ouviu de Ancelotti e sua comissão técnica que, abre aspas, 2 pontos. Todos são iguais, não haveria distinção sobre Liga Espanhola, Liga Inglesa, Liga Russa ou Liga Brasileira, que o Ancelotti inclusive fala, né, em entrevista coletiva, que procuraria observar todos os jogadores, e foi perguntado também sobre o espaço dele, prestígio, ouviu das pessoas do círculo de seleção brasileira que ele é um cara com prestígio. Hoje é bom lembrar, o Gerson ganhou sua titularidade recentemente, foi titular na estreia do Ancelotti lá em Guayaquil, também se machucou e na última janela de data FIFA trabalhou rápido, porque a comissão técnica então queria muito sua volta, era um cara considerado importante. Foi isso que ele ouviu. Na visão dele, de seu pai e de seu staff, entenderam que não haveria então nenhum impedimento, que ele conseguiria se manter ali, vamos dizer, no radar, na tal da lista larga da seleção. Estaria sempre presente e, dependendo, claro, de seu desempenho ou não em solo russo, em gramados russos, poderia voltar. Então teve essa conversa, teve esse papo com o Ancelotti, teve quase que esse ok, estaremos te observando e isso não vai te tirar do radar da seleção. Marcela. Tá certo, veremos se realmente isso acontece, né? Porque é mais fácil falar e na prática é bem diferente. Pedro Ivo Almeida, um beijo para você, bom trabalho no Mundial de Clubes seguidos do Flamengo chegar por lá. Claro que os torcedores também estão esperando os jogadores chegarem por lá para esse último tchau. Pedro Henrique Torre, um beijo para você, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você, um abraço aí, Breler, abraço também, André, todo mundo que está com a gente neste Sport Center. Pois é, esperado que daqui a pouco chegue o ônibus do Flamengo por aqui no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Por que terminal de cargas? Geralmente é no Salão Nobre que o Flamengo embarca, que é uma saída alternativa, mas é um espaço muito reduzido. Então aqui no terminal de cargas é um espaço bem maior para comportar tanto imprensa quanto torcida. Neste momento vocês estão olhando que tá meio vazio e tudo mais, mas é que a torcida está lá atrás esperando um pouco o ônibus e eles vão vir bem para cá na hora que o ônibus chegar, porque o ônibus vai passar exatamente aqui do lado. Eu vou pedir para o Guto Santana aqui, nosso repórter cinematográfico, mostrar um pouquinho aqui para gente como é que está o ambiente só de segurança aqui ao lado. Muitos carros de polícia, agora saíram vários seguranças contratados pelo Flamengo para dar aquele apoio, para não ter nenhum tipo de problema, enfim, mas a torcida está fazendo festa, se concentrou aqui pertinho, numa estação de BRT, bem próximo aqui do terminal de cargas, era o ponto de concentração, e eles estão vindo pouco a pouco, conforme o ônibus vai se aproximando, eles vão tendo algum tipo de informação e eles vão chegando bem próximo aqui, vão ficar bem pertinho aqui da gente, a gente, se der, vamos tentar pegar uma palavra de algum torcedor rubro-negro que apareça por aqui. Nessa expectativa, o voo sai 23 horas rumo a Atlantic City, lá nos Estados Unidos. O Flamengo faz a sua estreia na segunda-feira contra o Esperance da Tunísia na Filadélfia, então uma horinha mais ou menos ali de onde o Flamengo vai ficar, mas o Flamengo já tem toda a logística bem preparada, então fica a expectativa aí de essa festa que a torcida vai fazer para se despedir do time e quem sabe, enfim, sonhar com mais um Mundial de Clubes, esse agora nesse formato inédito que vai ser disputado lá nos Estados Unidos. Mas a festa, Marcela, por enquanto está lá atrás. Estou olhando um pouquinho para trás porque está lá atrás mesmo. O pessoal vai chegando mais daqui a pouco. E aí a gente volta quando tiver aquele calor, a torcida aqui, até para sentir exatamente a temperatura. Tá certo, Pedro. Então voltamos daqui a pouquinho para o aeroporto do Galeão. Tá aí, nação! Este aqui foi a primeira parte do programa Sport Center, falando do Mengão, falando da situação do Gerson, da negociação. O Gerson tem que ir, não tem que ir. O que você acha, cara? No lugar do Gerson, você aceitaria um salário três vezes maior? E sairia? Você pensaria só no dinheiro ou você pensaria na torcida, pensaria no clube, pensaria onde você mora, pensaria que você já recebeu uma valorização salarial, né? Teve aumento de salário, agora em abril teve renovação de contrato. O que você colocaria na balança? O clube, o amor da torcida, a idolatria, o lugar que você vive, que é maravilhoso, ou você jogaria tudo para o alto, sairia pelas portas dos fundos, você estaria arriscando, né?
o seu nome na lista de ídolos do Flamengo, porque pra mim, cara, o Gerson pra mim não vai ser mais ídolo. Pra mim não vai ser mais ídolo. Nunca mais eu vou querer ver ele no Flamengo, nunca mais, cara. Pra mim, saiu, já era, acabou. Pois é assim a vida, né? É o meu sentimento. Espero que você aí que pense diferente de mim, respeite o meu sentimento, porque é o que eu sinto. Eu sinto que quebrou o laço, né? Quebrou. Então é isso, cara. Se eu fosse ele, eu não sairia, ficaria, porque ele não ganha pouco. O cara ganha 1.600.000 por mês, galera. Dá pra comprar o que ele quer com esse dinheiro. Mas, né? O pai dele fez a cabeça dele, o pai dele que manda em tudo, né? Ele obedece. É um fantoche do pai dele. Então é isso. Fazer o quê, né? É triste, mas é a verdade. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.